Olá, vocês! Em homenagem à tragédia de anteontem, cá estou eu na minha rede do Flamengo mais uma vez, né? Bom, lembrando a vocês que eu não sou flamenguista, mas minha mulher é, né? A bichinha ficou triste. Enfim, ah, e aí hoje a gente vai falar de descolonização. Exatamente, o mesmo assunto que tem aí no PDF de vocês, consciência do terceiro mundo, né? É a mesma coisa. É porque é o seguinte, lembra da Guerra Fria? Exato. Então, a Guerra Fria era o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, versus o mundo comunista, liderado pela União Soviética. Então, era o primeiro mundo e o segundo mundo. É... Agora vocês entenderam por que chama o Brasil de terceiro mundo, né? Exato. Mas o Brasil é um terceiro mundo de péssima categoria. Depois eu explico por quê. O terceiro mundo, de fato, é o mundo que não se alinhou nem a... ou pelo menos tentou, né? Nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. E é o chamado mundo decolonial. Exatamente. Vários países aproveitaram a Segunda Guerra Mundial e o princípio de autodeterminação dos povos, ou seja, a ideia de que cada povo deveria mandar em si mesmo, né? Foi para isso que a gente derrotou o fascismo, foi por isso que a gente derrotou Hitler e Mussolini. Exatamente. E aí, aos poucos, foram se libertando do jugo colonial dos países europeus. Uhum. E aí, a gente vai falar aqui nesse assunto da história de alguns países que conseguiram se libertar, às vezes de forma pacífica, por um acordo, no caso da Índia, né? E às vezes por uma guerra, né? É, é, como é o caso de vários outros países, né? Então, a Inglaterra fez um acordo com a Índia em 1948 ainda. E aí a Índia, que era a maior colônia britânica, que fica na Ásia, vocês conhecem a Índia, né? Um país gigante, né? E era maior ainda naquela época, porque era todo o subcontinente indiano, né? Para vocês terem uma ideia, a Índia é maior do que o Brasil, né? E naquela época ainda tinha Bangladesh e Paquistão. Bangladesh fica ao sul e Paquistão ao norte. E aí a grande sacanagem dos britânicos foi justamente separar Paquistão e Bangladesh para fragilizar o poder da Índia, né? Porque com a desculpa de que Bangladesh e Paquistão são muçulmanos, né? O que fez, o que criou países instáveis politicamente na região e criou a ideia de que muçulmano não pertence à Índia, que é de maioria hindu, né? O que até hoje gera muitos problemas lá. Mas algo fundamental e sempre lembrado em relação à independência da Índia é a participação de Gandhi. Isso, Gandhi é um grande herói. Gandhi era um pacifista é um sujeito magrinho, careca, né? Que na verdade na juventude era um advogado e que aos poucos foi se sensibilizando com o sofrimento do seu povo, né? E apesar de ser formado na Inglaterra, de vir de família rica, abandonou tudo e foi viver de forma bastante humilde, e o seu exemplo acabou se tornando o exemplo seguido por muitos indianos. Por exemplo, ele liderou uma revolta contra o poder britânico, mas uma revolta pacífica. Isso é possível, sim. É o processo de desobediência civil. Por exemplo, os indianos, né, que seguiam Gandhi, eles simplesmente não seguiam as leis britânicas mais. Por exemplo, não compravam o sal que os britânicos vendiam, preferiam produzir seu próprio sal. Não compravam as roupas dos britânicos, faziam roupas que eles mesmos produziam, né? E quando os britânicos tentavam obrigá-los, quando os britânicos batiam neles, eles ofereciam a outra face. Exatamente. E esses eram ensinamentos do Gandhi. Gandhi foi preso várias vezes, mas os britânicos não tinham o que fazer. Ele era um símbolo, ele era um mito, né? De verdade, viu? Ele era um símbolo da paz, né? E aí você não prende um símbolo, né? Então, eles acabavam libertando o Gandhi, e Gandhi se tornou uma espécie de ícone, né? Uma figura pacífica, respeitada em todo o mundo. Infelizmente, logo depois da libertação da Índia, Gandhi foi morto num evento público por um fanático,
Que tristeza. Enfim, essa é a história da libertação da Índia, né? Então, esse assunto é a história de libertação de vários países, né? Algo importante também, além da libertação, é a Conferência de Bandung, que ocorreu em 1954. Nessa conferência, os países, principalmente os países que estavam enfrentando problemas de decolonização, eles se reuniram numa cidade chamada Bandung e criaram o termo não alinhados. Isso queria dizer o quê? Que esses países tinham mais o que fazer do que ficar só respondendo à crise dos países ricos. No caso, a Guerra Fria. Os países ricos, no caso, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, foi aí que se cunhou o termo, que até hoje é usado, que inclui o Brasil, meio que sem merecimento, né? Que é o terceiro mundo, né? Isso só em 54, tá vendo? Mas, veja só, por que o Brasil não merecia talvez estar nesse ideal? É porque o Brasil acabou se alinhando, né? Alinhou-se aos Estados Unidos, tanto que a ditadura militar teve apoio dos Estados Unidos, né? Bom, a grande nação a se tornar independente pós Segunda Guerra Mundial na Ásia é a Índia, seguido de perto pela China. Exatamente. A China tinha uma grande influência também da Inglaterra, mas veja só, não era uma dominação direta como na Índia. O governo chinês era um governo conservador que governava os chineses com o apoio dos britânicos. E aí, em 1949, um líder chamado Mao Tse-tung fez uma revolta popular e tomou o controle da China. O mesmo grupo está no poder até hoje. Exatamente, são mais de 70 anos, né, de governo. O Mao Tse-tung, ele tinha ideias socialistas e ele implantou uma ditadura do proletariado, como era chamado, né? Só que uma ditadura do proletariado muito diferente da ditadura dos soviéticos, né? Inclusive, soviéticos e chineses nunca foram alinhados de fato, certo? Então, eles sempre mantiveram uma relação, no mínimo, de tensão, certo? Mao Tse-tung não queria se curvar a Stalin e depois a Khrushchev. Por isso, a China, ela era um outro socialismo, certo? Não era exatamente igual ao socialismo soviético, né? Uma das grandes diferenças, por exemplo, é que os chineses não investiram maciçamente na industrialização logo de cara, né? Inclusive, eles passaram um bom tempo reorganizando a agricultura da China, né? Inclusive, isso gerou a chamada Revolução Cultural da década de 60, que, para os críticos de Mao Tse-tung, causou muitas mortes pelo deslocamento obrigatório de muitas famílias, né? De resto, havia uma semelhança em relação ao regime soviético, que era aqueles que criticavam o governo, aqueles que não se submetiam aos mandos de Mao, eram humilhados publicamente, né? E muitas vezes até passavam muitos anos presos, né? E até sumiam nos porões da ditadura chinesa. A ditadura chinesa começou a se destacar economicamente apenas depois da morte do Mao Tse-tung, quando um outro ditador, indicado pelo Mao para sucedê-lo, chamado Deng Xiaoping, subiu ao poder. E aí a China começou a investir maciçamente em industrialização durante a década de 70 e 80. E aí, de repente, na década de 90, surgiu como a terceira grande potência mundial, né? Já que a União Soviética já tinha caído e o Japão era a segunda grande potência. No final da década de 90, o Japão enfrentou uma grande crise, a crise dos tigres asiáticos. E aí a China assumiu a liderança como a segunda grande nação, a vice-liderança no caso, né? Como a segunda grande nação industrial do mundo. E aí veja a contradição, né? A China ainda se diz socialista até hoje. Como é que uma nação socialista pode ter valores aparentemente baseados no lucro e ser capitalista também, né? Vejam que o socialismo chinês é um socialismo muito específico e que merece ser estudado, né, especificamente, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas denominações muito generalistas, né? Capitalismo, socialismo, cada caso é específico, né? E aí nós não podemos, na verdade, generalizar. Bom,
A África, isso foi na Ásia, né? Na África também enfrentou um processo de decolonização. E aí, por exemplo, a África tinha várias colônias portuguesas ainda. Exatamente. Lembra os portugueses não eram grandes exploradores no século XVI, XVII? Até descobriram um país chinfrim chamado Brasil. Pois é, eles também colonizaram vários países da África. E aí por isso é que existem tantos países na África que falam português, né? Por exemplo, Moçambique, Angola, Cabo Verde. E aí esses países ainda estavam sob o jugo português até a década de 60 e 70 do século XX. E aí aos poucos eles vão se libertando de Portugal, né? E infelizmente muitos deles enfrentando guerras civis após isso. O grande exemplo é a Angola. A Angola se libertou dos portugueses, né? Mas acabou enfrentando uma guerra civil. E aí vejam, essa é a contradição da ideia dos não alinhados. Porque a guerra civil ela era entre dois blocos. Um bloco socialista, que tinha apoio da União Soviética, e um bloco capitalista, que tinha apoio dos Estados Unidos e da Europa, né? Então aí vejam, a Guerra Fria acabava ainda influindo sobre a direção desses países, né? Um outro grande exemplo é a África do Sul. Eu já tenho 11 minutos de vídeo, vou pausar e daqui a pouco eu volto, tá? Valeu.